Sim, existe um jeito para você passar mais rápido um concurso de professores. Vem que eu vou te ensinar 6 dicas para você implementar um estudo com qualidade. Olá, meu nome é Tainá e sou professora da Secretaria de Educação e mentora para o concurso de professores. Eu vou te ajudar a conquistar o seu lugar como professor efetivo. Então hoje eu vou passar para vocês 6 passos para você implementar um estudo com qualidade. Depois que eu fui reprovada no meu concurso de 2013 para a Secretaria de Educação, eu aprendi a investir formas e jeitos para implementar um estudo de qualidade. E isso me possibilitou a não só conquistar o meu lugar como professora efetiva, mas também conseguir uma boa colocação. Então, se você seguir às riscas as dicas que eu vou passar aqui, eu tenho certeza que você vai ter um resultado no seu concurso de professor. Então, passo 1 para você implementar um estudo com qualidade é a organização. Então, não tem como você começar um estudo com qualidade se a sua vida está toda bagunçada. Então, o que você pode fazer? Implementar a grade horária. O que significa essa grade horária, Tainá? Você pode pesquisar aí no Google grade horária William Douglas. E essa grade horária te possibilita colocar todas as suas atividades em hora em cada dia da semana. Então, você vai preencher essa grade horária, colocar as atividades fixas que não dá para mudar. Por exemplo, ir ao trabalho, levar menino na escola, ir à igreja. Então, tem algumas atividades fixas na nossa vida que não dá pra gente tirar. Preenche com as atividades fixas e você vai perceber que vai sobrar horário para o seu processo de estudo. Muitas das vezes você fica falando que não sobra tempo para estudar, mas não é verdade. É porque você está desorganizada, não está focando no que é essencial na sua vida. Então, o primeiro passo para você iniciar um processo de estudo com qualidade é ter organização. O segundo passo é conhecer o seu edital. Depois que você já organizou a sua grade horária e já percebeu que você consegue sim estudar, você vai procurar o edital passado, caso o edital ainda não tenha sido publicado do seu concurso. Você vai observar as disciplinas que foram cobradas e você vai fazer a anotação dessas disciplinas, tá bom? Se o seu edital já foi publicado, pega as disciplinas, então é muito importante, já uma dica extra, é você ler o edital do início ao fim. Porque geralmente os concurseiros só querem ficar na parte do conteúdo programático. E é muito importante todo concurseiro saber o edital do início ao fim. Todas as regras, como que vai ser aplicado. Às vezes você comete o erro de não ler. Às vezes o concurso pede caneta preta, você chega com a caneta azul. Então é muito importante você olhar os pequenos detalhes para que tudo dê certo na hora da sua prova. Tá bom? Dica extra. Então, a gente vai olhar o edital, vai fazer uma lista do conteúdo programático, uma lista das disciplinas. Então, assim, esse é o primeiro passo para você fazer a distribuição dessas disciplinas na sua grade horária, porque já que você já fez essa organização que eu falei, percebendo quais horários que você tem disponível para estudar. Depois que você fez a lista das disciplinas, o que você vai fazer? Você vai fazer a distribuição dessas disciplinas na sua grade horária. Qual é a dica? O que eu gostava de fazer? Eu gostava de estudar 2 disciplinas por dia e eu escolhi as disciplinas mais pesadas, que eu tinha mais dificuldade no início da semana ou no início do meu estudo no dia. Então, depois que você organizou a sua grade horária, colocou as atividades fixas, percebeu os horários que você tem disponível no seu dia para estudar, você vai fazer a distribuição dessas disciplinas que constam no edital. A ideia é que você não exclua nenhuma disciplina. Porque o que acontece? Às vezes você subestima as disciplinas, quer focar em algumas disciplinas, é lógico que a gente vai dar um tempo maior para as disciplinas que você tem mais dificuldade, mas a ideia é você estudar todas as disciplinas que constam no seu edital, porque afinal, na sua prova não vai constar só a disciplina que você vai ter dificuldade, mas todas as disciplinas. Então a gente não pode subestimar nem mesmo as disciplinas que a gente tem facilidade. E para todo professor a gente sabe que conhecimentos pedagógicos é o que a gente mais gosta de estudar e é uma delícia, né? E já aproveita e comenta aí, qual é a disciplina que você tem mais dificuldade para estudar?
do meu concurso, que foi que fez a minha reprovação, antes da minha aprovação, era português, direito administrativo e as legislações específicas. Por exemplo, a LLDF, o Estatuto do Servidor. Então, eu subestimei essas disciplinas, deixei de estudar, porque eu só estudava conhecimentos pedagógicos e fui aprovada. Fui muito bem numa parte e não consegui a pontuação mínima na parte básica, e é o que acontece com a maioria dos concurseiros professores, certo? Depois que você já organizou a sua grade horária, fez a distribuição das disciplinas, chegou o momento de começar a estudar. Mas não tem como a gente começar a estudar sem ter uma fonte confiável de conteúdo. Então, é importante, por mais que você já tenha muitos materiais, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, que fazer quando a gente tem muitos materiais, né? É importante você ter uma fonte de estudo em que você comece e finalize. O que acontece? Você compra milhões de cursos, começa assistindo as aulas de português de um curso específico. Assiste a aula 1, 2 e 3. Depois, enjoa, aí já vai assistir aulas de português de outro curso. Então, você não dá sequência no seu processo de estudo das disciplinas. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter dificuldade de aprofundar, de conseguir fechar o seu edital verticalizado. Então, é importante, se você começou com professor fulano de tal, curso tal, você fecha essa disciplina antes de começar outro curso. Você precisa de foco. Então, é importante você ter um estudo com material com qualidade, escolher professores que você gosta da linguagem. Isso é muito importante, porque não existe essa questão, professor é ruim, professor é bom. Não. Às vezes, a linguagem que o professor fala, o conteúdo não é a que você compreende melhor. Então, antes de comprar um curso online, dica extra, sempre observe os professores que constam nessas disciplinas para ver se você gosta da linguagem. Então, faz uma pesquisa no YouTube para você ver as aulas gratuitas. Gente, na minha época não tinha esse tanto de aula gratuita no YouTube. Hoje em dia tem tudo. Então, dá uma olhadinha. É lógico que no YouTube é mais pincelado, né? Eles vão aprofundar mais, certo? Os conteúdos nos cursos que eles vendem. Mas dá uma olhadinha no YouTube antes de comprar, tá certo? E aí, em relação à fonte que você vai estudar, você pode estudar por meio de videoaulas, por meio de PDFs. Caso você não tenha condições de investir, você pode escolher professores do próprio YouTube. Mas é importante se você começou com um professor tal de português, finaliza todas as aulas que ele tem disponível no YouTube antes de ir para outro professor e faça o acompanhamento dos conteúdos por meio do edital verticalizado, combinado? Depois que você montou a grade horária, fez a distribuição das disciplinas, escolheu um curso, é lógico, você não só vai assistir às aulas. É importante também você criar resumos, mapas mentais, fichas, flashcards, fazer bastante colorido. Por que você precisa fazer essas anotações? Para você sistematizar e consolidar aquilo que você estudou. Essas anotações também vão te possibilitar fazer um controle das revisões, que as revisões também eu vou deixar para aprofundar em outro vídeo, tá certo? Então, eu sei que dá trabalho? Dá. Vai gastar muito tempo? Vai. Às vezes você tem pouco tempo até a sua prova. Mas faça um mapa mental mais resumido, com as palavras-chave, porque se você não faz a revisão daquilo que você estudou, em 24 horas você esquece 80% daquilo que você estudou. Então, a maioria do povo que estuda não faz revisão é justamente por conta dessas revisões. Então, a gente passa pela curva do esquecimento, depois eu posso aprofundar mais nisso, mas a gente precisa de 3 revisões para a gente consolidar e não dar branco lá no dia da prova. Então, essas anotações que você faz dos mapas mentais, fichas, resumos, flashcards, é para te possibilitar não dar branco no dia da prova. Então, façam essas anotações, certo? Queridos, e antes de eu continuar com as outras dicas, eu quero fazer um pedido muito especial para você. Clica aqui embaixo, se inscreve no canal, que aí isso vai possibilitar eu trazer mais conteúdos valiosos para vocês. Dicas que eu utilizei no meu processo de aprovação e no processo também dos meus mentorandos, certo? Se inscreve agora para você não esquecer. Ok,
Então, a gente vai dar continuidade de onde eu parei e depois que você vai fazer as anotações daquilo que você está estudando, você vai fazer exercícios. Gente, quando eu fui reprovada, eu não gostava de fazer exercício. Eu tinha uma preguiça. E não deu outra, eu fui reprovada no meu concurso. Então, assim, o exercício não só vai ser para treino do conteúdo que você estudou, mas vai ser uma ampliação dos conteúdos. Porque às vezes algum conteúdo que consta lá no edital verticalizado, nenhum professor vai falar. Esse conteúdo escondidinho vai estar lá no meio da questão. E muita gente estuda pra caramba. Sabe o conteúdo, por exemplo, a pessoa domina tendências, sabe aquela memorização, quais são os autores da tradicional, Aí quando cai na prova, o examinador coloca lá da tendência tradicional, aí mistura com história da educação, com autores, e a pessoa não sabe correlacionar porque ela não tem um vocabulário bem desenvolvido na parte de conhecimentos pedagógicos, ela não tem bem desenvolvido a interpretação, ela não aprofundou nos conteúdos. Então, uma forma de você ir além da teoria que você assiste nas videoaulas ou faz as leituras por meio de PDFs, é você fazer questões, olhar os comentários, fazer as anotações desses conceitos escondidos, fazer bastante treinamento. Então não faça questão por fazer. A questão você vai muito além do treinamento. E a sexta dica é: mantenha a disciplina. O que acontece? Às vezes você começa super motivado, aí menina adoece. Aí você fica um tempo sem estudar e você fala, ai meu Deus, eu já fiquei uma semana sem estudar, então mais 2 semanas não vai fazer diferença. Então a gente sabe que principalmente a maioria das minhas mentorandas são mães, têm filhos, são casadas, às vezes a menina adoece, realmente a rotina é mais pesada. Então vai ter dias que não vai dar para estudar, só que é bem assim, você começa o processo de estudo. Vão ter alguns dias que você não vai conseguir estudar, no outro dia você recomeça. Ah, mas aí na outra semana aconteceu alguma coisa, aí você não estudou. No outro dia você recomeça e o importante é que você siga nesse fluxo até você fechar o seu edital verticalizado. Então não pare de estudar, sempre recomece. Recomece quantas vezes forem necessárias. Porque se você continua indo, por mais que você tenha dificuldades, você vai conseguir ir muito além do que os outros que, deixa pra lá. Mês que vem eu começo a estudar, às vezes o edital tá iminente. Já estão falando que o edital vai sair e você não estuda. E aí muita gente pode até estar assim, mas tá aí. Você tá aí aqui embaixo, ó. Você não tá crescendo no seu processo de estudo. Então seja constante e recomece quantas vezes foram necessárias para você ir avançando no edital verticalizado, tá certo? Então essas são as 6 dicas principais para você já estudar da forma certa para o seu concurso de professor. Espero que você implemente essas dicas já na próxima semana, viu? Só vai ter efeito se você entrar em ação. E lembre, o essencial é simples e aproveite e já veja o próximo vídeo que eu preparei para vocês. Beijos e até a próxima!